Hoje, o GDC, Grupo Diário de Comunicação, recebe o candidato à Prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento. Ele é filiado ao Partido Liberal. Candidato, bom dia, seja bem-vindo e a partir de agora o cronômetro já está zerado para que o senhor possa, em 20 minutos, responder aos questionamentos. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor: candidato, caso o senhor ganhe a eleição e assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser seu primeiro ato na gestão municipal? Bom dia, Patrick, bom dia a todos. Prazer revê-lo. Há quanto tempo, né? Olha, Patrick, nós estamos vivendo uma pandemia, atravessando um momento de muita dificuldade em Manaus, no Brasil e no mundo inteiro. O prefeito eleito de Manaus, e se for vontade de Deus, eu serei o eleito de Manaus, tem que cuidar prioritariamente de 4 coisas no ano que vem. Não construir grandes obras, atacar prioritariamente a recuperação ou a continuação da recuperação da saúde básica da cidade de Manaus. Não se faz saúde pública com qualidade se você não tiver uma boa entrada no sistema. Eu tenho ouvido propostas assim mirabolantes de construção de grandes hospitais. Isso não vai resolver porque vai superlotar o sistema, como já existe a superlotação. A cidade de Manaus chegou a 40% de cobertura na entrada do sistema, com a prevenção. O Arthur evoluiu isso, chegou a 64%, e o meu caminho, o meu objetivo, meu e da Conceição Sampaio, a minha vice, é imediatamente, no primeiro ano, fazer uma cobertura de 100% das pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde. Eu já fiz isso. Quando eu fui prefeito de Manaus, eu implantei um programa que tem uma cobertura total da cidade, que atendia a toda a população em 1 ano e meio. Eu tenho que fazer esse sistema, essa entrada, essa prevenção funcionar no meu primeiro ano de mandato. A cobertura tem que ser total, porque se você não fizer saúde preventiva de qualidade, você não vai ter um bom atendimento lá na ponta, lá na emergência, lá no pronto-socorro, lá no hospital especializado. Essa é uma ação, eu vou empreender todos os esforços no sentido de que a entrada no sistema da cidade de Manaus seja como foi a época que eu era prefeito, o médico voltando a atender em casa, prescrevendo o remédio e entregando. Outro problema é o desemprego, porque nós perdemos muitas vidas em Manaus e no mundo inteiro. Eu tenho a certeza que se a entrada do sistema estivesse do jeito que eu deixei, nós teríamos perdido menos vidas. Eu não tenho dúvida disso, porque as pessoas não teriam que ir para os hospitais, para pronto-socorro. Quem tinha sintoma, quem tivesse sintoma, o médico visitava, prescrevia o remédio e aquele paciente era tratado em casa. Um outro assunto é desemprego. O desemprego é muito forte em função da pandemia. É o nosso segundo problema. Tem que atacar de frente. Muitos programas sociais com geração de emprego e também a recuperação de micro e pequenas empresas. Muita gente quebrou. Eu vou trazer de volta um instrumento que tinha na minha prefeitura, chamado Banco Social. Fazer pequenos empréstimos para padaria, mercearia, salão de cabeleireiro, oficina mecânica. Ao recuperar essas pequenas empresas, você vai gerar muito emprego. Agregado a essa volta dessa atividade, quem tem uma pequena padaria que não pôde reabrir, a prefeitura financia, pouca coisa, 2 mil, 3, 4 mil reais, isso faz com que essa atividade seja retomada. E também em relação à manutenção de empregos, eu vou procurar o distrito, nós vamos ter um ano muito difícil, um ano economicamente difícil, eu vou procurar as empresas e vou discutir com eles forma de preservação de emprego. Se a empresa tem 1.000 empregados, eu vou conversar com ela para que ela mantenha aqueles empregos e a prefeitura dê benefícios para isso, nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade. Preserva o emprego, a prefeitura reduz, por exemplo, alvará e IPTU para que esses empregos sejam mantidos. Então, e o outro problema que é muito sério da cidade, além desses decorrentes da pandemia, é o transporte coletivo. Nosso transporte coletivo teve problemas em gestões anteriores, antes do Arthur, adotaram uma medida que quebrou o sistema de transporte coletivo de Manaus. O sistema de transporte coletivo está numa situação extremamente difícil porque os empresários foram induzidos a fazer empréstimo em dólar, o dólar disparou, eles quebraram. E os ônibus que estão rodando aí estão numa situação extremamente difícil. O Arthur, mesmo passando por 2 crises, ele conseguiu enxergar que isso é muito importante para a cidade.
está construindo outro terminal de integração, está fazendo algumas paradas intermediárias, está melhorando a infraestrutura do sistema. Foi o único que fez alguma coisa, porque quem implantou o transporte coletivo na cidade de Manaus fui eu. Esse sistema de corredor exclusivo ele funciona no mundo inteiro. Vai voltar a funcionar em Manaus, porque eu já fiz isso uma vez, sei fazer, e vou trazer as mesmas medidas de volta. Eu vou consertar o rodoviário e vou criar um modal hidroviário. As cidades que funcionam bem com transporte coletivo, ela sempre tem 2 modais, o ferroviário, o rodoviário, o hidroviário, um desses 3. Eu vou fazer uma licitação pública, isso não tem investimentos da prefeitura, não tem desembolso, praticamente, e vou fazer uma licitação pública como se faz para os ônibus. E essas pessoas vão concorrer a licitação nacional para a gente explorar o sistema hidroviário de transporte coletivo, saindo da Marina do Davi, onde eu irei construir um porto, e é um grande terminal de integração para sair de lá e circundar toda a cidade até o Puraquequara. Candidato, dos 20 minutos, restam menos de 14 minutos e agora vamos ao segundo questionamento. Candidato Alfredo Nascimento, como será o processo de escolha de eventual secretariado? É possível assumir compromissos não partidários antes da posse ou isso será negociado depois da eleição? Patrick, se as pessoas olharem um pouco como é a minha candidatura, eu tenho um parceiro. Meu parceiro chama Arthur Vigílio do Carmo Neto, que é o prefeito de Manaus, que fez coisas boas e eu represento continuar essas coisas boas. Eu não escondo apoio. Muita gente que está por aí não pode mostrar quem está por trás. Tem senador escondido, tem governador escondido e tem candidaturas sendo apoiadas pelo governo do estado muito claramente. Basta fazer contas, basta fazer comparações. Que partido é esse? De onde veio? O que ele está fazendo? E eu não fiz loteamento, nem vou fazer. Eu tenho mais de 60 anos de idade, fui prefeito da minha cidade 3 vezes, tenho um vasto currículo, do qual eu me orgulho muito. Eu sou um homem que gosta de trabalhar no executivo e o prefeito serei eu a partir de janeiro. Eu não fiz negociação com o partido, pode ver, só tem 2 partidos. Se eu quisesse, eu teria uns 10 partidos. Meu tempo de televisão é muito curto comparado com os demais. Então, assim, não tem loteamento, eu vou escolher as pessoas para trabalharem comigo, aquelas que eu achar que tecnicamente tem preparo para isso. A minha conversa com o Arthur foi republicana, continua sendo republicana. O que ele quer para a cidade, e é isso, pensam as pessoas que fazem a boa política, é a continuidade das coisas boas. Por exemplo, transporte coletivo, ele deve trazer mais 300 ônibus até o final do ano. Isso vai resolver? Não, vai dar uma amenizada com a infraestrutura que ele está fazendo. A continuidade disso é bom para a cidade, porque o normal, e todos são de oposição, é alguém de oposição ganhar a eleição e acaba com tudo que é coisa que preste, porque tem a cara do outro. Olha o que fizeram com o meu programa Método da Família, com Mãe Social, com Criança Urgente, com todos os projetos sociais que eu tinha na cidade. Então, eu represento a continuidade daquilo que é bom, daquilo que pode ser continuado, daquilo que pode ser renovado. E eu tenho um estilo próprio. Eu não tenho o estilo que tem o Arthur, o meu amigo Arthur. Ele tem um estilo, eu tenho outro. Eu gosto de ver. Você me acompanhou como prefeito da cidade, era comum. 6 da manhã, está na chuva, está... As pessoas vão me ver muito em garagem de ônibus. Eu eleito prefeito, 5 horas da manhã eu vou estar na garagem para saber que ônibus tem condições de circular em Manaus para evitar que as pessoas sejam transportadas nessa condição. Eu sei como resolver isso e vou resolver. Restam menos de 11 minutos, candidato. Terceiro questionamento. Quais suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causada pelo novo coronavírus? Eu citei aqui no meu início a minha preocupação, a minha segunda preocupação, a primeira é a saúde e a segunda é o desemprego. Eu tenho, por exemplo, Patrick, e vou fazer isso, porque eu conheci isso fora, um projeto chamado Primeiro Passo. Toda eleição o candidato diz, eu vou criar o primeiro emprego, faz esse negócio de primeiro emprego, passa um tempo, o jovem chega numa indústria e diz, qual a tua experiência? Ele não tem nenhuma. Esse primeiro passo, eu vou procurar as empresas de Manaus, especialmente do Distrito Industrial, e vou pagar uma bolsa para o jovem da escola pública, de 18 a 24 anos, para que ele seja treinado da empresa. Então, se ele quer trabalhar numa linha de produção de uma determinada empresa, ele vai para lá e, ao final de 6 a 12 meses, ele recebe um certificado de qualificação, ele vai ser treinado. E quando chegar esses 10 mil jovens, por exemplo, chegarem numa empresa, para o primeiro emprego, eles vão dizer,
aqui está a minha experiência, eu sou experiente, eu já posso ser contratado como primeiro emprego. E a reativação desse Banco Social vai dar uma movimentada boa nos empregos da periferia da cidade, com a volta dessas microempresas com empréstimos bem pequenos. É para retomar a economia. E os projetos sociais todos, eu vou fazer concurso, por exemplo, para a Guarda Municipal Armada. A cidade de Manaus precisa de aproximadamente 2.000 guardas armados. E essa é uma experiência que funciona em outros estados, em outras cidades do Brasil afora. Eu conheci um projeto em Belo Horizonte chamado Protesta, desse da Guarda Municipal, que você coloca das principais linhas, que todos sabem quais são as linhas com a maior incidência de assalto, e em cada ônibus daquele tem um guarda armado dentro, um sistema de carros funcionando, e o guarda entra sem avisar, está numa parada de ônibus, entra no ônibus para fazer a verificação. Então, isso vai facilitar muito a segurança das pessoas que utilizam o transporte coletivo. Lá em Belo Horizonte, a queda foi de mais de 60% dos assaltos a ônibus. Então, assim, essa geração de emprego ela vai se dar em função da necessidade. Eu vou ter que contratar muito médico da família, muita gente de saúde, muito assistente social, muito psicólogo, muito fisioterapeuta para completar esse sistema que o governo federal não paga para esses profissionais, mas eu vou fazer concurso e vou agregar esses profissionais ao sistema. Então, os programas sociais são caracteristicamente geradores de empregos. E é nisso que eu vou atacar e é isso que eu vou fazer. Dos 20 minutos, candidato, só tem menos de 9 minutos. E ainda restam 2 questionamentos, o penúltimo é o agora. Candidato Alfredo Nascimento, qual será o papel da sua vice-prefeita? E eu cito que a sua candidata a vice-prefeita, Conceição Sampaio, está aqui no GDC, no Grupo Diário de Comunicação, acompanhando o senhor. Então, qual será o papel dela, caso o senhor ganhe as eleições? Ela pode assumir papel mais protagonista na sua gestão? Não tenha dúvida. Eu estou com uma mulher muito competente do meu lado, uma mulher que tem vivência, experiência como política, e mais recentemente, uma mulher com experiência no executivo, exatamente trabalhando na área social, uma área que me comove, que me incentiva e me dá forças até para continuar trabalhando. E eu vou administrar Manaus a 4 mãos. Eu ter do meu lado alguém que entende a política que se faz no executivo, como a política do bem, a política do servir, a política do ajudar, isso vai me completar. A Conceição é, para mim, um complemento do prefeito que eu sei, e ela vai sempre ser vista como alguém que vai estar, não atrás, não na frente, mas sempre ao meu lado, em função até da boa relação de amizade que a gente tem. Foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, foi reencontrar a Conceição politicamente, porque eu sou padrinho do casamento dela. Então, essa história do vice maldito que briga, que trai, que não sei o quê, que vai embora, não vai ter com a gente, porque a gente já guarda uma relação muito próxima, mesmo sem eu ter pensado nisso, mas na conversa lá com o Arthur, naturalmente ele teve que indicar o vice. Ele, quando falou da Conceição, o que você acha? Eu digo, pô, não tem coisa melhor. Você não teria um nome melhor para juntar a mim, a gente ganhar essa eleição e ajudar o povo de Manaus a ter uma vida melhor. Restam menos de 7 minutos. Vamos ao último questionamento antes das despedidas e considerações. Candidato Alfredo Nascimento, em resumo, quais são suas propostas para as áreas transportes público, educação, saúde e infraestrutura? Transporte público eu já falei um pouco. Eu já consertei o transporte público da cidade de Manaus. Aquelas pessoas que não me viram prefeito, por favor, perguntem às pessoas que me viram prefeito para ver que transporte coletivo eu tinha aqui na cidade. O corredor exclusivo que existe em Manaus é o único do mundo que não funciona. Nós temos um dos piores sistemas de transporte coletivo, que evoluiu um pouco. O Arthur teve que enfrentar uma crise econômica, depois uma crise de pandemia, mas está lançando as primeiras sementes para eu retomar esse trabalho. E não tem segredo de transporte coletivo. É ter autonomia, autoridade, ninguém segurar na tua munheca para você poder bater de frente com as pessoas. E eu vou enfrentar esse problema de frente. Você tem que ter ônibus novos, em quantidade suficiente, com a frequência que atenda à população, e tem que ter velocidade do sistema. Patrick, para você ter uma ideia, quando eu fui prefeito, esse sistema de corredor exclusivo tinha uma velocidade média de 34 km por hora, em média, no corredor. Hoje tem de 14. Naturalmente, as pessoas estão gastando 3 vezes mais tempo para se deslocar. E se as pessoas, você que está me vendo e ouvindo, dá uma olhadinha naquela faixa azul, naquele corredor,
porque ali é só para transitar ônibus. Se você olhar com atenção, você vai ver que o lugar que tem menos ônibus é naquele corredor. Agora, se você olhar para a faixa dos carros pequenos, está superlotada de ônibus. Sabe por que funciona no mundo inteiro? Vá a Belém, Belém já está funcionando. Quando eu implantei isso, só existia em Curitiba, foi a segunda cidade do país. E isso, para funcionar, você precisa ter regras. E eu vou para cima desse pessoal e vou resolver. E vou implantar um sistema hidroviário circundando Manaus. Sobre educação, o Arthur, quando recebeu a prefeitura, a cidade de Manaus era a 23ª colocada entre as 27 capitais do país em relação à qualidade do sistema de educação. Ele saiu de 23º para 9º. Nós estamos entre as 10 melhores cidades do Brasil. Eu sou ousado. Educação, ela só existe em cidades que evoluem de boa qualidade. Eu vou chegar entre os primeiros e vou trazer de volta coisas que tinham na minha época. Eu vou distribuir o fardamento escolar, uma boa merenda, livro didático. Pai e mãe de aluno não vai gastar um único centavo com seus filhos da rede municipal de ensino. E vou modernizar procedimentos, eu vou informatizar procedimentos, vou distribuir laptop para os alunos, especialmente para aqueles que têm uma situação muito difícil e não têm acesso. Vou informatizar os procedimentos das escolas, e nas escolas também elas vão ser modernizadas com a segurança da Guarda Civil que vai existir na cidade de Manaus. Em relação à saúde, eu citei que o maior problema que nós temos hoje é a saúde, em função da pandemia. É verdade que nós evoluímos, melhoramos muito, mas a minha função vai ser pessoalmente visitar essas áreas que estão descobertas. Uma casinha simplinha daquela, você põe uma equipe lá dentro, põe um remédio, você faz a cobertura daquela área. Quando você fechar 100% do atendimento à população na entrada, aí sim, você pode pensar em hospital especializado, para 150 leitos, para isso, para aquilo, para aquela outra coisa. Mas se você não cria instrumentos para que o sistema na entrada seja bom, você, quando constrói um hospital, 6 meses depois ele vai estar superlotado, cheio de macas nos corredores e vai continuar o problema lá na origem. Então, para fazer isso é preciso ter vivência, ter experiência, ter vivido o que eu vivi. E eu tenho muito vigor, graças a Deus. A situação que a prefeitura se encontra, que está boa financeiramente, e o contato com as pessoas me fez relembrar o prefeito que eu fui. Reacendeu em mim o desejo de ser aquele prefeito que foi 2 vezes o melhor prefeito do país. Eu vou ser prefeito de novo. É vontade de Deus, mas vou dedicar a minha vida a esse mandato para a cidade que me recebeu há tanto tempo atrás, há mais de 40 anos, e me transformou no homem que eu sou. Eu sou devedor de Manaus. Eu quero colocar a minha experiência, a minha vivência, a minha história a serviço da minha cidade. E eu sei que eu posso ajudar a minha cidade e é por isso que eu sou candidato. Em relação à infraestrutura, Patrick, o Arthur está fazendo um trabalho na cidade de recuperação da cidade, apesar da crise, da falta de dinheiro. A cidade de Manaus é a única que está trabalhando, que está produzindo, que está construindo. Faltam coisas? Faltam. É por isso que eu vou complementar, é por isso que eu sou candidato a prefeito, para continuar isso. Eu vou fazer a manutenção da cidade, mas no meu primeiro ano de governo eu não vou construir nenhuma grande obra. O meu projeto prevê a construção de 4 viadutos dos 4 anos da cidade. Eu vou fazer. Eu vou construir esses viadutos, mas não no primeiro ano. Eu preciso reorganizar a prefeitura, voltar à prefeitura para lidar com essa crise, tanto que houve de saúde, de perdas de vidas, quanto do desemprego. E quanto à atenção das pessoas, eu vou reativar esportes da cidade de Manaus. Eu fui o primeiro prefeito de capital a criar a Secretaria Municipal de Esportes. Um dos primeiros atos para a Câmara será a recriação da Secretaria de Esportes. E por que isso? Porque eu vivi esse drama. Se você não tiver uma grande estrutura no esporte, você não movimenta a cidade. E quando eu fui prefeito, eu movimentei a cidade porque eu tinha uma estrutura para isso. E vou fazer isso de volta, vou reativar os campos de futebol, as áreas de práticas de esporte que existem hoje na cidade, precisam de estrutura. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem uma academia ao ar livre, bacana, bem pensado, mas ali tem que ter gente tomando conta. Você tem que ter o professor da educação física para usar, para que as pessoas utilizem e sejam orientadas, porque isso é saúde, esporte é saúde. Isso também faz parte da saúde que eu quero recuperar na cidade. E eu tenho o exemplo de ter construído, no meu período de prefeito, campo de futebol. Eu construí 180 campos de futebol na cidade de Manaus, 3 mini-vilas olímpicas, campos sintéticos, quadras cobertas. Isso tudo vai ser retomado. Eu já visitei alguns locais de campo de futebol, que eu estou falando essa referência, meio largado, meio entregue.
Isso é uma forma de se utilizar para a saúde, de ocupar a juventude. A juventude não pode ficar solta do jeito que está, sem ter uma atividade, sem ser orientada, para evitar, por exemplo, o envolvimento com drogas. A cidade de Manaus está tomada pelo tráfico. 30 segundos, candidato. E eu tenho a certeza que essa junção de projetos que eu tenho para a cidade de Manaus, e tem uma coisa que nesses 30 segundos eu vou dizer, falo muito de PET. Eu vou instalar em Manaus, e a partir do meu segundo ano, 4 unidades básicas de saúde de PET, para atender os animais da cidade, daquelas pessoas especialmente que não têm condições de pagar um veterinário. Esse serviço também vai ser colocado pela Prefeitura. Tempo encerrado nesse momento. Muito obrigado, candidato, por ter respondido a todos os questionamentos. E a partir de agora, o cronômetro está zerado novamente, porque o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. A partir de agora, candidato. Patrick, obrigado à Rede Diário pela oportunidade. Essa é uma forma de se fazer política, uma forma de tornar mais democrático o processo. E eu queria agora falar para você que está me vendo e também para você que está me ouvindo, fazendo o seguinte registro. Eleição não é brincadeira. Eleição não é torcer por time de futebol. Infelizmente, a política está desmoralizada porque a cada eleição a política se desmoraliza mais. Você contrata marqueteiro e o marqueteiro cria um personagem para esse personagem se apresentar às pessoas como a solução de todos os problemas. Tem mágica. Construção de hospital em um dia, não sei mais o que e tal, aquela confusão toda. E essas pessoas falam o que as pessoas que votam querem ouvir. Lembrem-se, nós saímos de uma eleição há bem pouco tempo, elegemos um governador do estado que seria a solução, porque o político velho estava desgraçado junto à população, e elegeram o novo. O governador dizia que a bronca era com ele, infelizmente a bronca agora está com a população do estado. Não dá para brincar com isso. Não dá para criar candidatos que não existem. Você olha nas redes sociais, tem candidato que é fake, candidato conhecido que é mostrado como se fosse uma coisa inteiramente diferente. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito séria. Pense que isso é o seu destino, avalie quem são as pessoas, não dê a primeira atenção à coisa que colocam lá, porque infelizmente, Patrick, a política é hoje a atividade de destruir o outro, de ficar falando, e as pessoas não sabem direito o que é verdade, porque lá todo mundo resolve tudo, é para dizer isso, fala aquilo. Eu tenho independência e eu digo o que eu quero dizer. Eu tenho o pessoal de marketing trabalhando comigo, mas o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo, porque eu sou Alfredo Nascimento, que foi prefeito 3 vezes dessa cidade, foi 2 vezes o melhor prefeito do país. Avaliem isso, veja quem são essas pessoas, verifique se as pessoas têm experiência. Não, se você faz um estágio de 4 meses numa atividade que é do executivo, isso não te dá experiência. Experiência a gente não compra, a gente adquire com o tempo. E eu sou candidato a prefeito porque eu quero dar uma contribuição à minha cidade. Eu sou um homem mais vivido, mais experiente, mais calmo, mais tranquilo. A cidade de Manaus, além disso que se falou, tem muitos problemas. Você tem mais de 130 áreas de invasão, de ocupações na cidade de Manaus, sem nenhum benefício público. A pessoa está morando lá, largada, sem serviço, invadiu, é verdade. Mas são invasões consolidadas, não tem mais como tirar. Será que os candidatos todos que estão aí vão ter paciência para ir a esses lugares, conversar com essas pessoas e dizer para elas o que pode ser feito, estarem preparados para ser xingados? Eu sou candidato a prefeito porque eu sei que eu posso ser um bom prefeito para a minha cidade. Por isso, eu peço seu voto. Eu sou Alfredo, 22. Tempo, candidato.